Boa tarde, hoje vamos falar do 25 de Abril. O 25 de Abril de 1974 marcou o fim da ditadura em Portugal. Essa revolução é conhecida como a Revolução dos Cravos. Foi liderada pelas tropas armadas de Portugal e teve apoio do povo. A revolução trouxe liberdade ao país e foi marcada por um dia muito importante em Portugal. As fronteiras terrestres, no dia 25 de Abril de 1974. O 25 de Abril marcou um fim de um longo período de ditadura em Portugal e foi um momento histórico na transição do país para a democracia. A Revolução dos Cravos foi um movimento social e político que resultou na queda do regime autoritário. A fronteira terrestre de Portugal desempenhou um papel fundamental em vários aspectos, incluindo política, segurança e economia. Ao explorar a relação entre a fronteira terrestre e o 25 de Abril, podemos obter conhecimentos valiosos sobre as dinâmicas que resultaram nesse momento histórico. A abertura das fronteiras terrestres foi um dos desenvolvimentos significativos após a Revolução dos Cravos. Essa ação representou uma mudança fundamental, permitindo a livre circulação entre Portugal e outros países, tendo um impacto direto nas relações internacionais de Portugal e novas oportunidades de cooperação e intercâmbio. Isso influenciou o comércio, a cultura e a sociedade de maneira abrangente, abrindo novas perspectivas e desafios para o país. O processo de abertura das fronteiras terrestres em Portugal no dia 25 de Abril representou um ponto de viragem na história do país e teve um impacto significativo tanto a nível interno quanto externo. As transformações resultantes refletem-se até os dias de hoje, adaptando a sociedade e as relações de Portugal com o mundo. O dia 25 de Abril continua a ser uma data de reflexão e celebração em Portugal. É por vezes referido como o Dia da Liberdade, devido ao impacto transformador que teve no país, simbolizando a luta pela democracia e liberdade. Manuel Gonçalves Cereja foi um cardeal de Portugal, que ocupou o cargo de Patriarca de Lisboa de 1929 a 1971. Ele teve um papel relevante na Igreja Católica em Portugal durante a Era do Estado Novo, liderando-a em meio de transformações políticas e sociais. Além disso, Cereja defendeu o nacionalismo português e exerceu uma influência significativa na vida religiosa e cultural do país. O fascismo é uma ideologia política caracterizada por ser ultranacionalista e autoritária, ou seja, uma ditadura que repreende qualquer oposição por força. Um país fascista é um país sem liberdade de expressão e completamente antidemocrático, que foi a realidade do nosso país durante o Estado Novo, de 1933 a 1974. Isso é algo que não podemos deixar acontecer de novo. Se não fosse o 25 de Abril que acabou com o Estado Novo, não teríamos liberdade nem democracia no nosso país. Num regime fascista, qualquer crítica ao governo pode dar prisão ou, a depender do país, até execução. Temos que continuar a lutar sempre pelos nossos direitos e pela nossa liberdade. A FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, foi um movimento nacional angolano durante a Guerra Colonial, entre 1961 e 1974. No processo de negociações de descolonização de Angola contra Portugal e na Guerra Civil Angolana, combateu a MPLA, partido rival, juntamente com a UNITA. Desde a Guerra Civil Angolana, o partido tem vindo a perder influência de forma drástica, reduzindo os seus eleitores. A organização destes partidos é feita com uma ala jovem, JFNLA, e uma ala feminina, AMA. Olá, eu sou a Carolina Manuel, aluna do 8º G, e hoje vou fazer uma breve apresentação do general Humberto Delgado, que ficou conhecido como o General Sem Medo. Humberto Delgado nasceu no dia 15 de maio de 1906. Foi um dos militares que apoiou o golpe de 1926 e, devido às suas capacidades, subiu rapidamente na hierarquia militar, chegando a general. Ocupou vários cargos nacionais e internacionais importantes antes de chegar à oposição. Nas eleições presidenciais de 1958, Humberto Delgado surgiu como candidato que reuniu todas as oposições ao Estado Novo. Foi uma campanha animada que percorreu todo o país e assustou o regime, mas infelizmente Humberto Delgado não foi eleito.
A oposição acusou o regime de fraude na contagem de votos. Após as eleições, foi obrigado a retirar-se. Foi assassinado no dia 13 de fevereiro de 1965, em Espanha, pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado, mais conhecida por PIDE. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido um pouco mais sobre o general Humberto Delgado. Durante mais de 40 anos, nada seria publicado em Portugal sem que passasse primeiro pela censura. O conhecido lápis azul, tantas vezes usado noutras cores, afetou-se sobre milhares de livros, sobre a imprensa e sobre qualquer manifestação cultural. Olá, meu nome é João Ferreira e hoje vou relacionar o 25 de Abril de 1974 com a Escola Prática de Cavalaria de Santarém. Foi daqui que partiram os soldados até rádios, centros militares, terminando o Terreiro do Paço. Com isso, acabando com o Estado Novo e implementando um Estado democrático. Também acabando com as guerras do ultramar e com isso deu origem à entrega de Macau em 1999, acabando com o Império Português, fazendo uma revolução pacífica com pouco sangue derramado, conhecida como Revolução do Cravo ou Revolução de 25 de Abril, nome dado a uma ponte que fica em Lisboa. Então, o meu trabalho é sobre presídios políticos. Presídios políticos são instalações onde as pessoas são presas devido às suas atividades políticas ou opiniões que são consideradas contrárias ao governo do momento. Estes existem em sistemas de governo autoritários, de ditaduras onde recuperem todas as oposições políticas. Nestes locais há tortura e mortes, perdendo muitas vezes estas condenações serem injustas, pois os condenados não têm direito a uma defesa minimamente justa. Normalmente estes presídios localizam-se em zonas inóspitas, ou seja, em locais com um grande nível de dificuldade à sobrevivência humana. Portugal, no Estado Novo, também teve este tipo de prisões, como Peniche, Caxias, Angra do Heroísmo e Tarrafel, hoje Cabo Verde. E quem está a gravar o vídeo é o Vicente. Olá, eu vou falar sobre as ideias principais da Organização Nacional Mocidade Portuguesa. A Organização Nacional Mocidade Portuguesa, mais conhecida como Mocidade Portuguesa, foi criada pelo então Ministro de Educação, António Faria Carneiro Pacheco, a 19 de maio de 1936. Pretendia abranger toda a juventude e tinha como objetivo estimular o desenvolvimento da capacidade física, formação do carácter e a devoção à pátria, o sentimento da ordem, o gosto de disciplina, o culto dos deveres morais, cívicos e militares. Eu vou-vos falar sobre o professor Marcelo Caetano. O nome completo do professor é Marcelo José das Neves Alves Caetano. Nasceu em Santa Marina em 16 de agosto de 1906 em Lisboa e morreu em Rio de Janeiro 26 de outubro de 1980. Foi um jurisconsulto, professor catedrático de consulto de Direito Político português. Durante o regime salazarista, foi o último presidente do Conselho do Estado Novo, período do Conselho de Ministros de Portugal, 27 de setembro de 1968 a 25 de abril de 1974. A profissão dele era jurisconsulto e professor de Direito. O Tarrafal. O campo de concentração Tarrafal é um campo de concentração situado na aldeia de Chambon, no concelho de Tarrafal, na ilha de Santiago, em Cabo Verde. Foi estabelecido em 1936 durante o regime salazarista e foi mandado construir por Salazar. Era usado para aniquilar psicológica e fisicamente os opositores de Salazar, isolando-os do resto do mundo. E só eram libertos ou se denunciassem mais opositores de Salazar. Por exemplo, O papel que me calhou foi sobre o quartel do Carmo.
O Quartel do Carmo é um histórico edifício localizado no centro de Lisboa. Construído entre o século XIV, é um dos exemplos mais conhecidos e marcantes da arquitetura gótica em Portugal. O Quartel do Carmo, também podendo ser chamado Convento do Carmo, tem uma grande ligação com a Revolução de 25 de abril de 1974. Foi no Quartel do Carmo que se hasteou pela última vez a bandeira republicana. A 5 de outubro de 1910 foi palco de revoltas e revoluções. A 25 de abril de 1974 voltou novamente a ser palco de revoltas e revoluções, na qual os acontecimentos que lá ocorreram duraram 14 horas. Durante estes acontecimentos da Revolução de 25 de abril de 1974, estava dentro do edifício Marcelo Caetano, chefe do governo naquela altura, que mais tarde se rende ao general António Spínola. Já no exterior estiveram estacionadas as forças do capitão Salgueiro Maia, que chegaram pelo meio-dia e ficaram até às 7h30. Para além da sua importância e beleza, o Quartel do Carmo acabou por ser destruído pelo terremoto de 1755. Hoje em dia, a fachada principal e parte do telhado estão em ruínas. Atualmente essas ruínas formam um cenário incrível, sobretudo à noite quando iluminadas, tornando-se um ponto turístico mais visitado em Lisboa. Obrigada! Olá, eu sou a Camila, aluna do 8º G, e hoje irei falar sobre a Guerra Colonial. Colónia. Conjunto de pessoas originárias do mesmo país estabelecidas em país estrangeiro. A guerra teve início em 1961 até 1974. A Guerra Colonial aconteceu na Angola, na Guiné e em Moçambique. A guerra na Angola teve início em março de 1961. Foram mobilizados 5.000 militares. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Angola foi aquela que registrou o maior aumento populacional. Houve alguns fatores como o crescimento económico e a política de colonização promovida pelo Estado. A guerra na Guiné teve início em janeiro de 1963. Foram mobilizados 25.000 militares. Nos primeiros meses depois do ataque, conseguiram cortar o tráfego pelas vias de comunicação terrestres. Em Moçambique, a guerra teve início em agosto de 1964. Foram mobilizados 11.000 militares e a 24 de agosto de 1964 foi assinado em Angola um padrão holandês às mãos de guerrilheiros dissidentes de um grupo. Esta foi a minha apresentação sobre a Guerra Colonial. Espero que tenham gostado. Olá, eu sou o Santiago e hoje vou apresentar o meu trabalho sobre Guiné-Bissau. A independência da Guiné-Bissau em 1973 esteve sempre ligada ao contexto político e histórico de Portugal, especialmente ao evento marcante do 25 de abril de 1974. O golpe de Estado em Portugal não apenas derrubou o regime salazarista, mas também desencadeou uma série de mudanças políticas e sociais que reverberam em suas colónias africanas. O fim da ditadura em Portugal abriu caminho para negociações e processos de descolonização mais pacíficos. A transição para a democracia em Portugal facilitou o reconhecimento da independência da Guiné-Bissau em 1974, e as duas estabeleceram relações diplomáticas entre os dois países. Assim, o 25 de abril não apenas libertou Portugal da sua ditadura, mas também contribuiu para a emancipação dos povos colonizados e redefiniu as relações entre Portugal e as suas ex-colónias, incluindo a Guiné-Bissau. Espero que tenham gostado. Lápis Azul. O lápis azul foi símbolo da censura e da época da ditadura portuguesa no século XX. Os censores do Estado Novo usavam um lápis de cor azul nos cortes de qualquer texto, imagem ou desenho publicado na imprensa. Para proteger a ditadura, os cortes eram justificados como meio de impedir e limitar as tentativas de subversão e difamação. Desde o golpe militar de 28 de maio de 1926 aos regimes de Oliveira Salazar e Marcelo Caetano, lápis azul servia para os censores decidirem o que devia ser noticiado ou divulgado. Em 1933, a Constituição Portuguesa institui legalmente a censura que permaneceu a revolta até à revolta dos escravos, a 25 de abril de 1984, até setembro de 1968, no governo
de António Oliveira Salazar é designadamente a Comissão da Censura a responsável pelo lápis azul. Durante o governo de Marcelo Caetano, esta comissão passa a chamar-se Comissão do Exame Prévio. Na prática, mantém o mesmo Na história de Portugal, a PIDE foi um instrumento de repressão durante a ditadura do Estado Novo, liderada por Salazar. Porém, a Revolução dos Cravos marcou o fim desse regime autoritário e abriu o caminho para a democracia, para o respeito aos direitos humanos. O lápis azul é um símbolo de censura e que deu lugar à liberdade de expressão. A União Nacional (UN) foi uma organização política portuguesa criada por António de Oliveira Salazar. Um fato interessante: J.K. Rowling tirou a imagem de Salazar Slytherin, fundador de Slytherin do livro Harry Potter, exatamente de Salazar Oliveira. Durante este regime houve uma ditadura brutal que dificultou a vida de muitos portugueses e causou muitas mortes. Esta ditadura durou 44 anos, até 25 de abril de 1974, quando a Revolução dos Cravos aconteceu. A Revolução ganhou esse nome porque os oficiais saíam às ruas com cravos nas armas e nos uniformes. 25 de abril é uma festa portuguesa que se chama Dia de Liberdade. União Nacional. A União Nacional foi uma organização política portuguesa frentista e fascista criada para o apoio ao regime ditatorial do Estado Novo. A União Nacional estava intimamente ligada ao governo e detinha o monopólio da representação política. Até 1945, todas as formas de oposição se encontravam ilegalizadas, pelo que o partido não teve concorrentes nos atos eleitorais. Na sequência dos fechos da Segunda Guerra Mundial, Salazar concedeu algumas liberdades à oposição, tolerando a sua participação em campanhas eleitorais. No entanto, tanto a União Nacional como a Ação Nacional Popular continuaram a ter o monopólio da representação parlamentar. Durante a direção de Marcelo Caetano, foi permitida a criação de uma ala liberal com elevado grau de autonomia e viria a questionar os princípios fundamentais do regime político. De abril de 1974 foi uma resolução para a justiça. Solução Nacional é conhecido por Revolução dos Cravos, da ditadura que era o Estado Novo, para a democracia pelos seus direitos. O Salgueiro Maia teve início à Revolução do 25 de Abril. A ditadura era controlada pela PIDE, que era a polícia disfarçada para denunciar e controlar os cidadãos, e na ditadura tinha um lápis azul, que servia para cortar e riscar desenhos ou textos. A publicar na impressão, por isso deu-se a liberdade de expressão. A resolução foi também com o movimento de Forças Armadas, que derrubou o regime da ditadura, que durou de 1933 a 1974. Quem foi Otelo Saraiva de Carvalho? Militar e líder político português. Nasceu em 1936 em Lourenço Marques e morreu a 25 de julho de 2021, em Lisboa. Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho foi um coronel de artilharia português, destacando-se por ter sido um dos principais estrategistas da Revolução dos Cravos, em Portugal, que ocorreu em 25 de abril de 1974. Este desempenhou um papel crucial na queda do regime ditatorial e da transição para a democracia em Portugal. Após a Revolução, Otelo assumiu funções de liderança nos primeiros governos provisórios, ao lado de Vasco Gonçalves e Francisco da Costa Gomes, e como chefe da Força de Defesa Militar, COPCON. Em 1976, Otelo concorreu às primeiras eleições presidenciais portuguesas, nas quais ficou em segundo lugar, com a base do seu apoio vindo da extrema-esquerda. Otelo foi julgado e condenado por ser um dos principais membros do grupo terrorista Forças Populares, 25 de Abril, que matou 19 pessoas em vários ataques terroristas. A vida após a Revolução. Após a libertação, Otelo manteve o envolvimento político e social, participando ativamente em movimentos que promoviam a justiça social e a igualdade em Portugal. Integrando a vida civil, explorou a área empresarial e tornou-se um proeminente ativista político, envolvendo-se em questões progressistas do país.
O movimento das Forças Armadas foi o movimento militar responsável pela Revolução de 25 de Abril de 1974 em Portugal, que pôs fim aos 41 anos de ditadura do Estado Novo. A principal motivação deste grupo militares, que era então chamado Movimento dos Capitães, era a oposição ao regime e à guerra colonial portuguesa. Militar e líder político português, Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho nasceu em 1936 em Lourenço Marques, atual Maputo, Moçambique, e morreu a 25 de julho de 2021 em Lisboa. Membro do chamado Movimento dos Capitães, foi considerado estratega do movimento que derrubou o regime de Marcelo Caetano em 25 de abril de 1974. Dos meses seguintes passou de capitão a general graduado e foi nomeado comandante da região militar de Lisboa. Após a Revolução dos Cravos, foi nomeado comandante do Comando Operacional do Continente, o COPCON, integrou o Conselho da Revolução em março de 1975, assumindo o poder de facto a partir de julho do mesmo ano. A 25 de novembro de 1975, deu-se um novo golpe militar no país que poria termo ao processo revolucionário iniciado com o derrubo da ditadura. Otelo foi alvo de acusações políticas de vária ordem, nomeadamente de ter pactuado com os setores revolucionários, fato que determinou o seu regresso à patente que antes tinha o seu afastamento da área do poder. Bom dia, vou falar sobre o MFA. O movimento das Forças Armadas foi um movimento militar de esquerda responsável pela Revolução de 25 de Abril de 1974 em Portugal, que pôs fim aos 41 anos de ditadura do Estado Novo. A principal motivação deste grupo de militares, o movimento dos capitães, era a oposição ao regime Chade e à guerra colonial portuguesa. A 16 de março, dado o aumento da repressão levada a cabo pela PIDE, saíram das Caldas da Rainha oficiais com o objeto de derrubar a ditadura. No entanto, este levantamento fracassou, mas mostrou aos oficiais instantes que a única opção era fazer um golpe de Estado. Em menos de 24 horas e sem derramamento de sangue, a ditadura foi derrubada. Olá, boa tarde. O meu trabalho é sobre a Guerra Colonial Portuguesa. A Guerra Colonial Portuguesa, mais conhecida como Ultramar, esta guerra teve início em 1961 em Angola, em Guiné e Moçambique. Como podem ver algumas imagens desta guerra, vivia-se num regime autoritário. A ditadura previu o Estado Novo. Não havia liberdade de expressão, o povo não tinha direito a reclamar. A Organização ONU não queria que Portugal continuasse a ter as suas colónias. Mas Salazar recusou-se, dando início a esta guerra entre as Forças Armadas Portuguesas e o Movimento de Defesa da Independência Colonial de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Durou cerca de 13 anos. Esta guerra terminou com uma revolução de 25 de abril de 1964, trazendo independência colonial às africanas portuguesas e o fim da ditadura. Obrigada, espero que tenham gostado. Cravos vermelhos. O cravo vermelho é o símbolo da liberdade, das grandes vitórias, de força, paixão e conquistas. Os cravos vermelhos estão associados ao 25 de abril de 1974. Isto é o fim da ditadura em Portugal e o início da democracia. Estes foram usados pelos militares portugueses que os colocaram nas armas e foram oferecidos por uma florista chamada Celeste Caeiro. Rapidamente esta flor estava espalhada não só pelos militares, mas também pela população que estava na cidade de Lisboa. Por isso estes movimento ficou conhecido como a Revolução dos Cravos, visto que oficialmente não foi registrado qualquer morte, sendo uma revolução pacífica muito diferente que o normal. O que está a gravar o vídeo é o Ruben. Olá, hoje irei falar sobre a Mocidade Portuguesa. Então, a Mocidade Portuguesa foi um movimento juvenil
fundada em 1936, durante o novo Estado em Portugal, inspirado em ideias nacionalistas e autoritárias. Tinha como objetivo promover a disciplina, a educação física e moral, além do serviço à nação. A PIDE, Política Internacional e Defesa do Estado, foi criada a 22 de outubro de 1945, durante o regime de Salazar. A função da PIDE era perseguir, prender e interrogar qualquer indivíduo que fosse visto a falar mal do regime. A polícia era conhecida por suas práticas brutais, incluindo tortura, detenção, censura e vigilância constante da população. Os agentes da PIDE eram infiltrados entre a população para ouvir as conversas sobre a oposição do regime sobre Salazar. A queda da ditadura em Portugal foi em 1474. Marcou o fim da PIDE, que foi substituído pela PSP e pelo SIS. Olá, eu sou o Chico e hoje vou apresentar um texto sobre Salazar. António de Oliveira Salazar nasceu em Santa Combadão a 28 de abril de 1889 e morreu em Lisboa a 27 de julho de 1970. Ele foi uma figura de destaque e promotor do Estado Novo, 1933 a 1974, e da sua organização política, a União Nacional. Salazar dirigiu os destinos de Portugal como presidente do Ministério de forma ditatorial entre 1932 e 1933 e como presidente do Conselho de Ministros entre 1933 e 1968. Os nacionalismos e fascismos que surgiram na Europa foram uma fonte de inspiração para Salazar em duas frentes complementares, a da propaganda e a da repressão. Com a criação da censura, o Estado Novo procurava assegurar a doutrinação de largas massas de população portuguesa ao estilo do fascismo, enquanto que a sua polícia política, a PIDE, em conjunto com a Legião Portuguesa, combatiam os opositores do regime que eram julgados em tribunais especiais, os tribunais plenários. Ele inspirou-se no fascismo e, apoiando-se na doutrina social da Igreja Católica, Salazar orientou-se para um corporativismo de Estado, com uma linha de ação económica nacionalista, assente no ideal da autarquia. Esse seu nacionalismo económico levou-o a tomar medidas de protecionismo e islamismo de natureza fiscal, tarifária, alfandegária para Portugal e suas colónias, que tiveram grandes impactos positivos e negativos durante todo o período que exerceu funções. Foi isto. Muito obrigado por terem ouvido. Escola Prática de Cavalaria de Santarém. A Escola Prática de Cavalaria era um estabelecimento de ensino do Exército Português, cujo objetivo era a formação de tropas na arma de cavalaria. Este estabelecimento estava instalado em Abrantes, no distrito de Santarém. Esta escola tem uma conexão significativa com o 25 de Abril, pois era nessa escola que os militares eram treinados. Várias figuras proeminentes passaram pela Escola Prática de Cavalaria de Santarém, ao longo dos anos, incluindo oficiais militares e políticos. Alguns exemplos incluem Hotel Saraiva de Carvalho, que foi um dos principais estrategas do 25 de Abril, e Mário Soares, que foi o presidente de Portugal.